Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Ao versículo 22, nós vamos ler nesse momento. Mas vamos pregar até o versículo 35 nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Em nome de Cristo Jesus, fale no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nos ensina a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, confronta-nos. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, Pai, venha edificar, Pai, também aquilo que está quebrado, aquilo que está abalado. A nossa oração é para que a Tua palavra, Deus, venha ao nosso coração e encontre morada. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Martin Luther King disse o seguinte: aquele que é desprovido da capacidade de perdoar é desprovido da capacidade de amar. Em outras palavras, o perdão é uma faceta do amor. O perdão é uma forma de se expressar amor. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que, de fato, Deus nos ama. E por nos amar, Ele concede aos seus perdão. Por que não dizer também a respeito da nossa relação interpessoal? Quando amo, eu devo demonstrar o perdão. Eu devo dar perdão, conceder perdão. Conta a história de uma mulher, Corrie, que lutou muito contra o nazismo. E ela recebia em sua casa, escondido, judeus, tentando proteger esses homens de uma possível morte. Acontece que Corrie e sua irmã, que faziam de tudo para proteger esses homens, infelizmente foram presas. Foram levadas ao campo de concentração. E ali foram maltratadas. Ali foram xingadas, humilhadas. Acontece que a sua irmã falece, morre naquele local. Passam-se os anos, aquilo acaba, e essa mulher passa a viajar por cidade a cidade, igreja a igreja, dizendo e contando o seu testemunho. Essa mulher é uma mulher crente, mulher fiel a Deus. Acontece que um dia ela estava contando seu testemunho na frente de toda a igreja. De longe ela vê entrando um homem alto, branco, com um chapéu preto, rosto muito pálido. Aquele homem senta no último banco. Ela, em cima do púlpito, fica calada, fica pálida também. Ela não consegue se expressar muito. Ela retorna, continua a falar do seu testemunho, como Deus protegeu aquele povo, como Deus guardou aquele povo naquela época de nazismo. Quando acaba então o seu testemunho, quando acaba depois o culto, ela vai até o fim para cumprimentar os irmãos. E estava lá então aquele homem. Ela tinha reconhecido aquele homem. Aquele homem foi o responsável pela área do seu campo de concentração. Aquele homem foi o responsável e, de certa forma, cooperou para que a irmã dela pudesse falecer. Diz a história que ela olha para aquele homem e ela não queria estender a mão. Ela não queria de forma alguma estender a mão para ele, mas ao mesmo tempo ela entrou em crise. Deus, eu acabei de falar agora que o Senhor nos livrou com graça, mas esse cara é difícil. Em poucos minutos, ela orando consigo mesmo, pedindo a Deus força, ela estende a mão para aquele Senhor. Aí uma das palavras que ele lança para ela: depois que eu saí lá do campo de concentração, depois que tudo acabou, eu me converti. Eu fui aceito. Jesus Cristo me revelou sua graça. Mas acontece que hoje eu sei que Ele me perdoou, mas eu quero ver de sua boca. Me perdoe. Ela, com a mão estendida, ficou paralisada, até que ela de fato pegou na mão dele e começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou copiosamente. Eu te perdoo. Uma história assim, infelizmente, nem sempre é realidade no nosso contexto.
Muitas vezes preferimos viver uma vida inteira na amargura, uma vida inteira abraçando o não perdoar do que de fato perdoar. Muitas vezes, história assim, nós não conseguimos viver, porque estamos preocupados demais com o nosso erro. Muitas vezes, histórias assim não são possíveis de serem vistas, contempladas por aí, porque somos muito cheios de nós mesmos. Perdão. Senhor, até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, do primeiro ao último capítulo, nós percebemos o evangelista contando para mim e para você a vinda de um rei. E justamente é essa a ideia que nós encontramos no versículo 1 de Mateus capítulo 1, que diz que Jesus Cristo é filho de Abraão, filho de Davi, ou seja, Jesus Cristo é o rei. Ele é o rei prometido. Ele é o rei que veio para estabelecer seu reino. Ele é o rei que veio para reinar sobre os seus súditos, homens e mulheres que viverão conforme o seu reinado, homens e mulheres que viverão submissos ao seu governo. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. E nesse Evangelho nós encontramos cinco pregações de Jesus. A primeira pregação famosa, o Sermão do Monte, no capítulo 5 ao capítulo 7. A segunda pregação também famosa, que vai falar sobre a missão do reino, que está lá no capítulo 10. A terceira pregação, que fala sobre as parábolas do reino, no capítulo 13. A quarta pregação, que fala sobre o caráter do reino, aqui no capítulo 18. E por fim, o último sermão vai falar sobre o julgamento do reino. E nós encontramos esse sermão lá em Mateus capítulo 24 a 25. O texto que nós lemos está baseado no quarto sermão de Cristo. Jesus Cristo passa a ensinar sobre humildade primeiro. Ele começa a ensinar quem é o maior no reino dos céus. Ele passa a ensinar sobre humildade. Logo depois, Cristo começa a pregar sobre perdão. E o texto que nós lemos especificamente, eu imagino, que é uma intrusão da pregação de Cristo. Imagina Cristo estava pregando, falando sobre perdão, e assim que ele vai tomar água para respirar, para continuar a prosseguir, Pedro interrompe a pregação de Jesus. Pedro interrompe a pregação de Jesus, e na frente de todo mundo, Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Naquela época, entre os judeus, acreditava-se que perdoar 3 vezes era o ato de misericórdia que todo judeu, que todo temente a Deus devia exercer para com as pessoas. Perdoar apenas 3 vezes. E ele seguiu isso. Este era o costume da época: perdoar somente 3 vezes, com base em interpretações erradas do Antigo Testamento. Acontece que quando Pedro olha para Jesus e faz essa pergunta na frente de todo mundo, era uma pregação, irmão. E Pedro faz essa pergunta, a ideia talvez de Pedro era tipo assim: Senhor, eles perdoam 3 vezes, mas nós somos magnânimos, nós somos filhos do reino, nós somos o povo que tem uma nova filosofia, uma nova ética. O Senhor tem nos ensinado isso, então nós devemos perdoar muito mais que isso. Não 6 vezes, não dobro, 7 vezes, o número da perfeição. A ideia do judeu era essa. Jesus fala não, de forma alguma. Se você perdoar 7 vezes, você está seguindo a lógica dos judeus, que é limitar o número da graça, que é limitar a atitude de graça. Muito pelo contrário, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, de forma ilimitada. A graça não tem limite para ser manifestada, é de forma ilimitada. Então Jesus passa a ensinar sobre o perdão. Jesus passa a falar para aquele povo que é perdão. E agora especificamente na sua pregação, Jesus vai mostrar para Pedro que ele deve mudar a divisão, não somente Pedro, mas todo o povo ao seu redor. Todas aquelas pessoas deviam mudar de pensamento. Irmão, nós percebemos aqui então que Jesus olha para todos eles, percebe que eles não estavam entendendo nada da pregação e diz: posso contar a história? Posso contar a história para vocês? Eu imagino que Pedro nesse momento olhou para Jesus, os discípulos olharam para Jesus, talvez outras pessoas que estavam ali olharam para Jesus ansiosos para ouvir qual era a história que Jesus queria então contar para eles. A essa história eu daria o nome de As Consequências do Perdão. As Consequências do Perdão. E como uma boa história,
são divididas em atos, a história de Jesus também é dividida em 2 atos. O primeiro ato está no verso 23 ao verso 27. O segundo ato está no verso 28 ao verso 35. Então vamos no primeiro ato. Vamos ler, irmãos, com a sua Bíblia aberta. Por favor, não feche sua Bíblia aberta, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus começa então a sua história. Ele começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Jesus ensina que a história que ele vai contar existe uma origem. Existe uma origem ética, existe uma origem espiritual, que é o reino dos céus. Tudo aquilo que ele vier ensinar agora tem relação com a ideia de que o reino dos céus produz uma ética elevada, acima daquilo que é ensinado pelos judeus. O reino dos céus produz um ensinamento espiritual muito além daquele legalismo ensinado pelos judeus. O reino dos céus é semelhante a um rei, ou seja, na história que eu vou contar para vocês agora, ela está baseada numa relação profunda de um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Jesus passa a ensinar então que no reino dos céus não há possibilidade de forma alguma para pendências. Que nesse reino, o próprio rei, ao perceber que as pessoas estão de alguma forma lhe devendo, ele vai procurar um momento para quê? Para resolver as pendências. No reino dos céus não existe lugar para pendências. Logo, todo aquele que faz parte do reino dos céus não pode viver endividado com os irmãos. De forma alguma. No reino dos céus, ou seja, todo aquele que participa do reino dos céus deve resolver suas pendências. O reino dos céus não há lugar para pendência. O rei, ele resolve então colocar ordem em tudo. Se alguém pensou em institucionalizar o erro, o rei vai tirar isso. Se alguém pensou que poderia conviver com o erro, o rei vai tirar isso. Porque o rei agora vai ajustar as contas com todos os servos. Essa é a primeira ideia que nós percebemos aqui no texto. Jesus já ensinando, contando a sua história, falando: olha, o reino dos céus é um lugar onde não há chances para o erro. Ou melhor, me corrigindo, não há chances para a permanência da tendência. Aí o texto continua a dizer para a gente, versículo 24: e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Irmão, começou o processo. O processo de avaliação do rei começou. Ele encontrou uma pessoa que lhe devia muito: 10.000 talentos. Isso computa aproximadamente 170 toneladas de ouro. Muita coisa. É interessante observar isso aqui, porque quando Cristo está contando sua história, a ideia de Cristo é realmente enfatizar uma dívida gigantesca, uma dívida impagável. A ideia de Cristo é realmente superfaturar uma dívida para mostrar para o povo que existem dívidas que são impagáveis. Isso é tão sério que na história de Jesus, o rei fala: pelo jeito não vai ser possível você pagar essa dívida. Vou tentar então vender sua esposa, seus filhos, você, tudo aquilo que você possui, para tentar então pagar a sua dívida. Tamanha era a sua dívida. Aquele homem devia muito ao rei, devia muito ao seu rei. Se nós fôssemos pensar em nosso contexto, praticamente aquele homem deveria pagar trabalhando 60 milhões de dias. Sabe o que isso é? 172 mil anos aproximados. Ou seja, uma vida não é suficiente. Aquele homem tinha uma dívida que a sua própria vida não pagaria, que os próprios dias de sua vida não pagariam. Uma dívida impagável. Aquele homem, percebendo isso, então ele começa a se prostrar diante do rei e começa a clamar:
Tenha paciência comigo, porque tudo pagarei. Olha a promessa absurda que ele faz. Tenha paciência comigo, ok. Pode ser que o rei sim tenha paciência, mas tudo lhe pagarei. É uma promessa absurda. Ele nunca pagaria ao rei a dívida dele. Ele nunca pagaria. A ideia é essa. É uma dívida impagável. Ele nunca pagaria ao rei. Só que o texto, a história de Cristo Jesus, continua a nos dizer. Olha o que está no versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O Senhor, o rei, olhando para aquele servo, você não pode pagar mesmo. Diz a história que ele compadeceu do servo e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. O que é perdoar? O que é perdoar? É tão difícil definir palavras que fazem parte do nosso contexto. Tão simples. É tão difícil definir uma palavra dessa. Colocar em prática, de fato, aquilo que ela significa. Olhando no texto original, achei algo interessante. A palavra perdoar, no grego, no original, afieme, ela é uma palavra que veio de duas. A primeira palavra que constrói essa palavra tem uma ideia de para fora dele, para além dele, algo que expulsa. A segunda palavra tem a ideia de enviar, mandar, colocar. Ou seja, a ideia do Novo Testamento para a palavra perdoar, o significado que o Novo Testamento atribui a essa palavra é colocar para fora. Ou seja, é colocar para fora um empecilho, uma pedra, algo que atrapalha a minha relação com o outro. Essa é a ideia do Novo Testamento. Colocar para fora algo que interponha em nossa relação. Diz a história de Cristo Jesus que aquele rei, percebendo então que o seu servo não poderia pagar, o que ele faz? Perdoe as dívidas. Coloca para fora aquilo que atrapalhava a relação estável do seu reino. Porque no reino não podem existir dívidas. No reino não pode existir falta de relacionamentos. O rei coloca para fora aquilo que impedia a boa relação com o seu servo. Isso é profundo. Mas para colocar para fora aquilo que atrapalhava a relação com o seu servo, o rei devia assumir a dívida. E é isso que acontece. O rei fala: você não precisa mais pagar a dívida, eu vou pagar. Isso, irmão, é tão profundo porque nos leva a entender que quando eu concedo perdão, eu estou dizendo para a pessoa: eu vou colocar para fora aquilo que nos atrapalha, mas eu vou pagar para que aquilo seja tirado. Ou seja, eu pago para que a dívida, para que o obstáculo retire do caminho para o outro. Isso nos faz lembrar o quê? Isso nos faz lembrar a nossa vida, a nossa relação com Deus. Um pastor muito conhecido na área de aconselhamento, J. Adams, escrevendo sobre perdão, ele falou algo interessante. Ele falou assim, que perdão não é um sentimento, perdão é uma promessa. É quando Deus olha para mim, Deus olha para você e fala o seguinte: eu prometo, a partir de hoje, não vou colocar, estampar, trazer dos mortos o seu pecado contra você. Eu prometo que vou te perdoar. Mas para prometer, Deus teve que fazer algo a mais que isso. Ele teve que enviar seu único filho para morrer por nós. Irmãos, nesse primeiro ato da história, o servo é quem? O servo é o pecador. O servo é uma analogia do Diego. O servo é uma analogia da sua pessoa. O servo é uma analogia de todo ser humano, de toda a humanidade. O servo aponta para nós. O servo aponta que nós temos uma dívida que é impagável. Nós temos uma dívida que na verdade é o pecado. E o que é o pecado? Pecado é toda inconformidade à lei de Deus.
Pecado é toda inconformidade àquilo que Deus estabeleceu como certo, como correto. E uma vez estando em pecado, uma vez tendo pecado, logo sou devedor de Deus, logo sou devedor do Senhor, logo tenho que pagar pelo meu pecado. Aí alguns vão falar o seguinte: mas o pecado que eu tenho, até hoje, que eu contabilizei, foi um pecado simples, pecado da mentira. Aí o outro: não, aquele outro ali não, aquele é ladrão, adúltero, aquele pecado é grande. Irmão, entenda, não existe pecado grande e pecado pequeno nesse sentido. Na verdade, tudo isso coopera para que você seja alcançado pela justiça de Deus. O seu pequeno pecado, que você considera como pequeno, coopera para que a justiça de Deus te alcance. Aquele grande pecado também coopera para que a justiça de Deus o alcance. Ou seja, o nosso pecado é a nossa grande dívida, não podemos pagar. Você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode fazer o que quiser, você não paga. Você não paga o seu pecado, você não paga a sua dívida. O rei é uma analogia a Deus. O rei que olha para os seus servos, compadece e perdoa. Salmo 130, versículo 4: contigo, porém, está o perdão. Isaías 55, versículo 10: arrependei-vos, porque Deus é rico em misericórdia. O texto que nós lemos aqui de Jesus, mostrando que Deus é praticamente esse rei, o rei que é grande em misericórdia, o rei que é o dono do perdão, o rei que pode conceder liberalmente o seu perdão por meio do seu Filho e tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com o próprio Deus. Esta é a história, na sua primeira parte, aquilo que tanto enfatiza: Deus perdoa a humanidade, melhor, Deus perdoa os seus filhos, aqueles por quem o seu Filho morreu. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Alguém teve que assumir minha dívida. Alguém teve que assumir minha dívida, e se alguém foi Jesus Cristo. Amém. Nessa primeira parte da história nós percebemos então um Deus que resolve ajustar contas, porque no reino não pode haver pendências, que olha para aqueles que não podem pagar pela conta, diz: eu prometo, vou assumir a dívida, para que eu coloque para fora tudo aquilo que atrapalha a minha relação com eles. Essa é a ideia da primeira parte, do primeiro ato aqui da parábola. Mas o texto continua dizendo, vamos ler verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Imagina assim, o servo que foi perdoado, saindo do trono, do palácio do rei, andando pela rua. Se fosse eu no lugar dele, estava cantando, feliz da vida. Não imagino, eu não consigo compreender qual era a postura, qual era a reação emocional desse homem. Mas a história conta que ele saiu, andando pela rua, ele encontra com um dos seus conservos. A ideia que se dá aqui é que talvez ele não sabia quem de fato, essencialmente, era aquele homem. Ele sabia por conhecer: você é um dos caras que está me devendo. Mas possivelmente algumas traduções vão dizer isso, que paga-me aquilo que você me deves. Ou seja, uma ideia de que nem ele mesmo sabia o quanto aquele homem devia, mas ele sabia que devia. Aquele homem, na verdade, estava desesperado. Aquele homem queria encontrar qualquer um para descontar, não sei, uma raiva, uma angústia, uma ira, não sei de quê. Mas aquele homem procurou, e ele encontrou. Andando pela rua, ele encontrou então um dos seus conservos que lhe devia. Quanto esse servo lhe devia? 100 denários. E diz o texto que ele pega o homem e começa a enforcar aquele homem, começa a agarrar e sufocar aquele homem.
E o verbo aqui, ele está no imperfeito do imperfeito na ação contínua, que dá a ideia de que a todo momento, a toda hora, aquele servo batia, maltratava e humilhava seu conservo, a todo instante. Essa cena foi feita diante de toda uma cidade, diante de todo um povo, e aquele homem estava descontando sobre ele toda a sua raiva, toda a sua raiva. Mas o texto continua a dizer: então o seu conservo, no versículo 29, caindo-lhe aos pés, me implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Sê paciente comigo e te pagarei. Ou seja, o conservo, vendo que ele não poderia viver longe das amarras da guarda do seu servo, ele fala: por favor, tenha misericórdia de mim, por favor, me ajuda, tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar. 100 denários eram pagos com 3 meses de trabalho. Olha que diferença. 100 denários eram pagos com apenas 3 meses de salário. Aquele homem implorava por perdão, implorava por paciência e fala: eu vou te pagar, eu vou conseguir te pagar. Mas o versículo 30 diz assim: ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. A prisão, ele não poderia trabalhar. Numa prisão, ele não poderia saldar a dívida. Tamanha era a raiva do servo, tamanho era o ódio do servo. Ódio, raiva, sentimento que eu julgo será moral, porque ele não demonstrou um mínimo de compaixão, ele não demonstrou um mínimo de misericórdia. Ele pega aquele seu conservo, joga-o na prisão. Eu quero que você me pague. Como? Não sei, mas eu quero que você me pague. Tirando dele todas as possibilidades de fato saldar a dívida. E por fim, acontece que as pessoas ao redor, vendo aquela cena, elas ficam incomodadas. Como assim? Este não foi aquele que fora perdoado pelo rei? Este não é aquele que recebeu o perdão de uma dívida gigantesca, impagável, e age dessa forma, de forma cruel, com um homem desse? Um homem que prometeu que iria pagar. Aquelas pessoas ficam incomodadas com a atitude daquele servo, vão até o rei, denunciam, falam com o rei. O rei chama: vem aqui servo. E na conversa com o rei, olha o que o rei disse para aquele homem. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Uma das características do perdão, irmão, é porque ele é um ato referente. Olha o que o rei diz: não devias tu igualmente, ou seja, eu perdoo, aquele servo devia perdoar, porque ele havia recebido perdão. Havia uma referência, havia alguém que mostrou para ele quais eram os caminhos das pedras, alguém que mostrou para ele, com exemplo, com a própria vida. O perdão é referente, nos aponta para alguém, no caso, nos aponta para Deus. E diz mais o rei: você devia ter compadecido do teu conservo, assim como eu compadeci de ti. Assim como eu usei de misericórdia para contigo, você devia usar de misericórdia para o teu conservo. Nós percebemos então que aquele homem quis agir simplesmente pela justiça. Ele aboliu de fato a graça que lhe alcançou e falou o seguinte: não, eu não quero agir pela graça, a graça que eu conheço, a graça que eu experimentei, mas eu quero agir pela justiça. Pecou, errou, vai se ver comigo. Entenda, aquilo que o homem fez, o servo fez para o seu conservo, estava dentro da lei. Foi justo diante da lei, mas soou amoral, porque um homem que havia recebido graça não conseguia ao menos conceder um pouco de paciência, conceder um pouco de graça para aquele homem. Aquilo que ele fez foi justo, mas soou totalmente contrário àquilo que ele havia recebido, contrário àquilo que ele havia vivido. O perdão, ele é referente, ele nos aponta então para alguém.
E olha então a finalização do texto de Jesus. No versículo 34 ao 35 diz assim: E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O rei viu aquilo, viu aquela cena que não lhe agradou de forma alguma, porque ele havia perdoado uma pessoa, e essa pessoa não conseguiu perdoar o seu igual. Visto então que você não conseguiu perdoar o seu irmão, vou te jogar aos verdugos, e você vai ter que pagar a sua dívida. Vamos imaginar a história? Imagine no começo, aquele homem chegando para o rei, com a nota promissória, sua dívida, impagável. Rei, desculpa, eu não consigo pagar. O rei olha com compaixão para aquele homem e diz: ok, rasga a promissória e fala: eu prometo, eu vou pagar, e a partir de agora não existe obstáculo entre nós. Aquele homem sai, não perdoa o seu próximo, o rei fica sabendo, chama aquele homem: vem aqui, como é que você fez? Agiu somente pela justiça, sem um pouco de graça? Você quer que eu também responda? Quer que eu lhe trate somente com justiça? Imagina o rei, pegando agora no lixo a nota promissória, dívida impagável, ok, ela está ativa, você vai ficar preso agora, sem possibilidade de trabalhar, e você vai ter que pagar essa dívida. Foi isso que Cristo falou. Olha o quanto é sério quando nós recusamos o perdão. Quando recusamos o perdão para as pessoas ao nosso perdão. Quando recusamos o perdão ao nosso próximo. Essa é a palavra do Senhor para aquele homem. Essa é a palavra do Senhor para todas as pessoas ali ao redor de Pedro. Senhor, perdoa até 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Isso não quer dizer 490, isso quer dizer ilimitadamente. Não há limites para a graça. Não há limites para a graça. Nesse segundo ato, nós temos uma segunda analogia, uma terceira analogia na verdade, das relações horizontais entre eu e você, entre o povo de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar o nosso igual. Muitas são as vezes que nós somos humilhados, somos pisados, acontece alguma coisa e nós não conseguimos perdoar o nosso igual. Sabe por quê? Diversos fatores. Mas eu creio que falta a compreensão, a referência da graça em nossas vidas. Nós perdemos de foco aquilo que de fato aconteceu conosco. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros, compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo, vos perdoou. Nós devemos perdoar porque fomos perdoados. Devemos perdoar porque um dia Deus entregou seu Filho e nós fomos perdoados. Só que muitos vão fazer o seguinte: não, eu não posso perdoar. Aí começa a levantar alguns argumentos: já perdoei demais, estou cansado, o que ele fez comigo é muito grave, não vou perdoar. Ou, não estou bem emocionalmente, tenho que me preparar emocionalmente para depois perdoar essa pessoa. Quero abrir um parênteses sobre essa questão. Nós percebemos que a ordem de Deus é objetiva, não subjetiva. O que eu quero dizer com isso? A ordem de Deus não está condicionada ao seu sentimento. Deus não perguntou: se você estiver feliz, perdoe. Se você estiver com alegria no coração, perdoe. A ordem de Deus é objetiva: perdoe. Perdoe. Ah, mas eu não estou sentindo bem. Perdoe. Perdoe. Lutero, uma vez questionado, perguntaram para Lutero: Lutero, você se sente perdoado? Não me sinto perdoado. Eu sei que fui perdoado porque isso é escrito na palavra de Deus. Por isso eu vivo conforme uma pessoa que é perdoada. Lutero, ele tinha essa percepção objetiva. Eu não preciso sentir se Deus me perdoou. Eu sei que ele me perdoou porque está escrito na palavra. Eu não preciso sentir um amor gigantesco agora. Não, você deve perdoar seu irmão, porque Deus assim ordenou. Nós somos a cultura do sentimento, onde eu devo sentir, onde eu devo de alguma forma sentir o arrepio para fazer alguma coisa. Não, eu devo fazer, devo ser objetivo nisso.
E a lição desse segundo ato aqui para nós é o seguinte: nós devemos perdoar à medida com que fomos perdoados. E a medida é grande, irmãos. À medida que você foi perdoado, não foi aquilo que eu disse para você no dia que nós brigamos, ou aquele perdão que eu liberei para você no dia que nós brigamos. Muito pelo contrário. À medida com que você foi perdoado, é o perdão de Deus. É o perdão de Deus. Então você foi perdoado por Deus, ou seja, à medida do perdão de Deus, você vai considerar os outros perdão. Isso é grande. Isso é mais de 7 vezes por dia. Isso é mais de 490, literalmente, vezes ao dia. À medida que Deus te perdoa, você vai perdoar o seu próximo. Recusar o perdão, recusar-se a perdoar, é uma decisão de vingança. Quando você fala não vou perdoar, você está falando o seguinte: meu coração agora está dominado pela minha vingança, pelo meu desejo de vingança. E aqui nós encontramos 4 implicações. As ofensas que as pessoas nos causaram, elas são mínimas comparadas às ofensas que nós causamos a Deus. Por isso, devo perdoar. Segundo, a ignorância ou esquecimento do perdão de Deus por minha vida, em minha vida, me tornará inflexível e também intransigente em relação ao pecado, à culpa de outras pessoas. Eu serei totalmente agressivo com o pecado das outras pessoas, porque eu não reconheço que de fato houve perdão. Terceiro, uma atitude legal, ou seja, baseada somente na ordem, na lei, naquilo que desconsidera totalmente a graça. Uma atitude assim para com o próximo é um ato incompatível daquele que julga ter recebido a graça. E quarto, a abstenção do perdão está relacionada a um falso senso de superioridade. Não vou perdoar, ele que venha. Logo, se eu não perdoo, me sinto superior. Logo, se eu não perdoo, me sinto superior até mesmo que Deus. Diante disso, você tem um grande Deus no seu trono, no trono do seu coração, que é você mesmo, que é o seu ego ferido. Por que nós devemos perdoar? Porque se eu não perdoar, como diz em Mateus, o nosso Senhor, quando orarmos, não perdoará nossos pecados. Isso é sério. Por que eu devo perdoar? Porque segundo Tiago, capítulo 5, versículo 16, para que minhas feridas, minhas doenças sejam saradas, eu preciso perdoar uns aos outros. 1996, Ruanda passou por um genocídio, uma catástrofe social. Nessa época, quase 1 milhão de pessoas foram mortas. E nesse período, muitas pessoas perderam famílias por completo, por inteiro. E tem uma história de uma mulher que viu infelizmente seu esposo e seus filhos, todos eles, sendo mortos por um jovem que foi o líder de uma rebelião que aconteceu então naquela época. Aquele jovem matou e tirou daquela mulher toda a estabilidade emocional, talvez financeira, tirou daquela mulher do chão, talvez a vida. Passa um tempo, aquele jovem também, infelizmente, perde pais, mães, primos, tios, toda a sua família é morta por outra comunidade, outra facção daquele país. Está aqui agora uma mulher sem família, está agora aqui um homem, um jovem na verdade, que também acabou de perder a família e que foi encontrado pelo governo e foi levado para a prisão. No sistema penitenciário daquele país, as pessoas geralmente morriam ali dentro. Por quê? Porque era tão precária a situação ali que eles não recebiam alimento do governo. Quem tinha que manter diariamente os presos ali eram as famílias. Então, a mãe ou o pai levava o filho preso o alimento. Aquele menino, aquele jovem, que era conhecido antes por matar vários, por liderar uma facção, agora está ali preso, solitário, sem família, com fome. Todo mundo ouve falar desse menino. Todo mundo começa a divulgar a história desse jovem. Essa história chega aos ouvidos dessa mulher. Aquela mulher, então, toma uma decisão. Eu vou até ele e vou perdoar aquele menino.
ela sai da sua casa, vai até a prisão, leva comida para ele e diz para aquele menino: eu perdoo você. E no final da conversa dela com aquele jovem rapaz, ela diz o seguinte: a partir de hoje eu prometo a você que trarei sempre comida. Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher que precisa de uma família para cuidar. E você é alguém que precisa de uma família para ser cuidado. Isso é perdão. Aquela mulher era crente em Cristo Jesus. Aquela mulher conhecia a palavra do Senhor. Nós temos dificuldade para perdoar. C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples que é muito fácil falar sobre perdão, mas é difícil viver. E de fato é difícil viver. Irmão, é possível que hoje você possa sair daqui e não conseguir perdoar, não encontrar sentimentos no seu coração para perdoar. Mas lembre-se, você deve fazer. Você deve lutar intensamente contra o seu pecado, para que nós sejamos curados diariamente. A igreja, como comunidade, ela é forte quando há perdão, quando há entendimento de que a graça, ela sempre vai superabundar. Sempre será a resposta de você para o outro. Deus nos abençoe. Deus tem misericórdia de nossa vida. E que esse desafio de perdoar seja abraçado por nós, para que diariamente, em família, como igreja, nos relacionamentos diários, nós consigamos perdoar as pessoas ao nosso redor.